Olá, 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 aqui é o Paulo César falando e hoje o nosso tema é morri. E agora, o que acontece? Recentemente, na última semana, nós tivemos o desgosto de sepultar o nosso patriarca da família, né? E aí, esse assunto me chamou a atenção e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre ele hoje. Imagine o seguinte, imagine que você descobre que tem uma doença e você vai para 50 médicos diferentes e cada médico sugere um tratamento diferente e dá, né, um proceder diferente. Coloca lá que a faculdade que ele aprendeu ensinou ele a tratar esses seus sintomas do jeito que ele está dizendo, né? Uns dizem que tem que escaldar os pés, os outros dizem que não, tem que escaldar a cabeça, alguém diz coloque a roda debaixo das axilas, e os tratamentos variam, né? Todo mundo quer lhe deixar saudável, mas ninguém entra em consenso sobre qual é o melhor tratamento. Ou, pior ainda, se o tratamento dele realmente funciona. O que você pensaria? Que médico você escolheria? O que custasse mais caro ou mais barato? O que fosse mais fantasioso? O tratamento que lhe incomodasse menos? Que tratamento você escolheria? Independente do tratamento que você escolher, visto que ninguém consegue provar qual é o melhor tratamento, você há de convir comigo que o fato é que ninguém sabe como tratar essa sua doença. Ninguém sabe sequer do que é que está falando. Mesmo que eles aleguem que tenham aprendido em um canto sério, na faculdade de medicina, mas pela diversidade de opiniões, você há de convir que ninguém sabe o que é que você tem, ninguém sabe como tratar, né? E não tem provas nenhuma. Se você comparar, a morte também não seria a mesma coisa? A vida após a morte também não seria a mesma coisa? São mais de 3.800 religiões no mundo e a maioria delas divergem sobre o que acontece depois da morte. Dentro da religião cristã, você tem segmentos diferentes e dentro desses segmentos você também tem abordagens diferentes sobre o que acontece depois da morte. Se você pegar uma linha de raciocínio católica, você tem elementos como o purgatório, que não aparece dentro de uma abordagem protestante, que também não aparece dentro de uma abordagem espírita, que também é cristã, e eles já acreditam em reencarnação. Então, quem é que está certo nessa história? Se você for para outras religiões, o inferno é de gelo. No cristianismo, se diz que o inferno é de fogo. Em outras, se você for para o hinduísmo, não existe inferno, o inferno é aqui e o mundo se acaba e começa de novo à medida que os deuses dormem e acordam. E aí, qual é a melhor escolha? No nosso vídeo, um dos nossos vídeos anteriores, a gente colocou por que é que o inferno não existe. Se o inferno parece não existir, e de fato não existe, a gente tem datado quando que se começou a falar de inferno, nunca se tratou de uma revelação divina, e a vida após a morte? Eu não posso bater o martelo para dizer que existe, nem posso bater o martelo para dizer que não existe. O que eu posso fazer é virar um médico 51 e dizer que eu não tenho a mínima ideia do que é que acontece depois da morte. Sabe o que é mais legal? Ninguém tem. Nenhum líder religioso tem ideia do que acontece depois da morte. O pastor, o padre, o macumbeiro, né, o candomblessista, o espírita, todos eles estão falando de coisas que eles ouviram. Eles alegam que ouviram de cantos muito sérios. Uns fizeram faculdade, outros pertencem a instituições milenares, centenárias, mas o fato é, ninguém sabe do que está falando. Não existe prova. O que existe muito é divergência, discordância, contradição e medo. É uma ideia semelhante à ideia do inferno, casa muito bem. O que a gente vê muito são pessoas vivendo
com medo do que vai acontecer depois da morte e às vezes até deixando de viver o momento presente, né? A única vida que ela tem certeza que ela tem, que é essa. Se você vai para a Bíblia, que é o que predomina aqui na nossa comunidade, na nossa nação, você tem discordâncias absurdas. Por exemplo, Salomão diz que não existe nada depois da morte. Depois da morte, o que existe é um vazio, uma inatividade. Os mortos nada sabem, nada fazem. Já Jesus Cristo diz que, conta lá a parábola, né, em que um rico conversa com um pobre e que ambos têm lembrança do que aconteceu na terra e que se preocupam e que querem vir para a terra. Quem está lá com ele diz que isso não é possível. Mas se você for para o Velho Testamento, lá está escrito que Samuel foi invocado por uma feiticeira, né? Hoje, a comunidade espírita diz que se tratava de uma médium. O próprio Jesus se reencontra com Elias e com Moisés. Então, estaria Salomão errado? Ou se Salomão estava certo, está Jesus errado? Há essa confusão, né, do que acontece. Se você for estudar como essas narrativas se construíram, você vai ver que a Bíblia, nesse quesito, em vários outros também, mas nesse quesito, essa divergência, o que acontece é o seguinte. A abordagem vai se tornando mais rica à medida que as pessoas, os povos, né, escritores da Bíblia, vão interagindo com outras nações, pegando partes do que aquele povo tinha como conhecimento, como mitologia do mundo espiritual, ele vai introduzindo na sua própria. Se introduz tanto que chega um momento que se passa até a negar, a contradizer, a contrariar o que se acreditava antes. Qual é o fato? Nem quem escreveu a Bíblia sabia do que estava dizendo, nem o povo de origem das suas mitologias sabia o que eles estavam dizendo, nem as não vou saber dizer essa palavra, nem as conclusões atuais também sabem do que estão dizendo. Ninguém sabe, vivemos uma incerteza acerca desse tema. Mas aí, o que fazer? Estamos em um mato sem cachorro? É motivo para enlouquecer? Não. É motivo para você se concentrar no que importa. Aqui e agora. As pessoas que você tem na sua companhia hoje, sabendo que elas um dia vão partir. Eu sempre digo que o único jeito de não ter a dor de perder uma mãe é dar a essa mãe a dor de perder um filho. É inevitável. As coisas são como são. Sempre foi assim. E, pelo visto, sempre será. Sempre haverão gerações que substituirão as gerações antigas. Chegará um dia que ninguém se lembrará de você, como nós não lembramos de pessoas de 4, 5 gerações atrás. Chegará um dia em que tudo que você fez, tudo que você conquistou, tudo que você deixou na Terra, poderá até fazer parte da vida de alguém sem que ela tenha a mínima noção de onde foi que isso veio. Você não sabe, você não conhece as pessoas que construíram o celular que você está assistindo esse vídeo agora. Você não sabe, você não conhece das pessoas que fizeram a tinta das paredes que você está vendo agora. E nunca vai saber. Talvez nunca saberá. A única coisa que nós sabemos é que nós só temos esse momento presente. Eu acho interessante porque isso nos obriga a olhar para a vida com mais seriedade, com mais pujança, a não esperar vir de um canto que a gente não sabe se vem as soluções para os nossos problemas. Você que tem que arregaçar suas mãos, suas mangas e fazer com que as coisas aconteçam aqui agora. É o que nós temos para hoje. É o que nós sempre tivemos. E parece que é o que a gente sempre vai ter. Então, boa sorte. Espero que essas palavras não lhe tragam angústia. E se trouxerem, que isso sirva para que você pense melhor do que você está fazendo da sua vida.
Você está esperando pelo quê? Está esperando por alguma coisa cair do céu? Não cairá. Está esperando por uma vida de eternidade? Talvez você nunca tenha. Talvez seja completamente diferente de tudo que você imaginou. Então invista no que vale a pena, no que você pode pegar, no que você pode fazer, no que você pode usufruir hoje e agora. Seja feliz, seja honesto, seja digno, pauta sua felicidade em coisas decentes e morra sem arrependimentos quando tiver que morrer. Deixe para os seus filhos, para a sua possível esposa, para as gerações futuras, boas coisas, mesmo que eles nunca saibam que foi você que deixou. Certo? É o que a gente tem para hoje, minha gente. Então é isso. Vivam a sua vida, fiquem com a sua vida. E mesmo que você tenha fé em uma vida posterior, também vale a pena investir nessa daqui, não vale? Viva bem. Fique com quem você quiser. Fique com Deus, fique com a vida, fique com a morte. Tanto faz. No final, vamos todos para o mesmo buraco. Valeu!